Aleluias, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida que me assiste neste momento. E desejo toda a sorte de bênção para a sua vida e que a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus alcance o seu viver. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos. Você que está na sua casa, no seu serviço, aonde quer que você esteja, preste bem atenção na leitura da palavra hoje. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você, assim como Ele tem falado ao meu coração. Para isso, nós vamos orar primeiro. Pai, nós te louvamos, agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder ouvir esta palavra, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, meu Deus, e que aumente a nossa fé, Senhor, que aumente a nossa esperança, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, só o Senhor pode trazer a transformação e a mudança. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Aleluias! Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. E sabemos que a vontade de Deus não é como a nossa vontade. É porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a nossa vontade também é boa. Muitas vezes nós pensamos que a nossa vontade é bom os planos que eu faço, mas no final são caminhos de morte. E como eu vou então entender isso, irmão? Como que eu vou saber se o caminho que eu estou trilhando é certo, se o caminho que eu estou trilhando é errado? E hoje nós vamos tratar sobre isso aqui nesse vídeo. Para isso eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia lá no livro, na carta que Paulo escreve, na carta que Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo número 12, é um verso bem conhecido. A partir do número 2, diz a palavra do Senhor assim, Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias! A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando Paulo está falando aqui para a igreja de Roma, irmãos, nós temos que nos colocar no lugar dessa igreja. Todos nós ansiamos por coisas boas, por coisas alegres, pelo que é bom, pelo que é melhor para nós. Mas nós muitas vezes não damos espaço para o Espírito Santo agir. Por isso muitas vezes muitos irmãos vivem na tristeza, na amargura, na angústia, na depressão. Por quê? Porque muitas vezes não abre o coração para que o Espírito Santo possa tratar. Durante esses dias nós estamos estudando na célula sobre que o Senhor quer nos moldar segundo a sua vontade e não segundo a nossa vontade. Por quê? Porque você já sabe como é a nossa vontade. Mas a vontade do Senhor não, ela é diferente da nossa. E para Ele poder trabalhar em nós, irmãos, preste bem atenção. Nós precisamos ser maleáveis, assim como o oleiro faz com o barro. Você já viu um oleiro pegar uma telha de barro, jogar em cima da mesa ali e começar a moldar aquela telha? Tem como? De forma alguma. Ele vai o quê? Machucar suas mãos ali. Aquilo não vai sair forma nenhuma. Aquilo vai ficar aqueles pedaços de caco quebrado, e não vai sair vaso, não vai sair nada. Mas quando ele pega a argila macia, ali toda mole, e joga em cima da mesa, e começa a amassar, e vai amassando, e vai amassando, vai amassando. Então ele vai dando a forma que ele desejar. Na nossa vida é o mesmo jeito, irmãos. Não seja uma telha nas mãos do Senhor, mas seja uma argila que o Senhor vai moldar a sua vida segundo a vontade dele. Muitas vezes, irmãos, ser essa telha, ser esse barro duro, significa o quê? O nosso orgulho, sabe? A nossa sabedoria, que muitas vezes temos entendimento, fazemos um entendimento humano de alguma coisa e não somos humildes para ouvir outras coisas, para ouvir as coisas de Deus.
E então nos perdemos na nossa sabedoria, no nosso conhecimento e nos afastamos da vontade do Senhor. Devemos ser humildes, devemos ser pacientes, devemos ser longânimos para fazer a vontade do Senhor. Porque quando nós abrimos mão de todo o nosso eu, e assim como diz lá em Jeremias, quando nós descemos a casa do oleiro, significa descer a casa do oleiro, quando nós abrimos mão das nossas vaidades, abrimos mão da nossa sabedoria, abrimos mão do nosso conhecimento, daquilo que é nosso, daquilo que é carnal, e nos colocamos de joelho na frente do Senhor, nos colocamos diante da presença de Deus, com o nosso coração sincero, humilde, o Senhor Jesus, ele começa a transformar a nossa vida. O Senhor Jesus, ele começa a moldar as nossas vidas a cada momento. Mas isso, irmãos, é uma decisão que eu tenho que tomar. Assim como Paulo vem falando, para mim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que tomar essa decisão. Nós vemos Paulo falando aqui que, olha, não se amoldem ao que? Ao padrão deste mundo. Não se amoldem à corrupção deste mundo. Não se amoldem às coisas que existem no mundo. Quando eu falo as coisas que existem no mundo, não é a natureza ou o mundo físico em si que Deus criou, não, mas é o sistema que rege este mundo. Não se amoldem, não sigam este padrão, irmãos. Tá todo mundo indo naquele rumo, daquela modinha ali, vá na contramão, irmão. Não caia nessa. Por quê? Porque para você ser um cristão, você tem que andar na contramão do mundo. Exatamente, meu irmão. É assim que aconteceu com o Senhor Jesus. Se o Jesus vivesse hoje, na nossa época aqui, eu tenho certeza que ele ia ser taxado de chato, de ignorante, de arrogante, de um monte de coisa. Por quê? Porque ele sempre estava na contramão. Naquela época, quando alguma pessoa era pega em adultério ou pega em algum pecado, o que acontecia? Todas as pessoas, a moda ali, a lei ali era para que apedrejassem aquela pessoa, para que matassem aquela pessoa. Mas Jesus não, ele vinha na contramão. Não, eu não posso matar, eu devo amar essa pessoa. Não devo amar o pecado que está nela, não, mas eu devo amar essa pessoa, crendo que ela vai se converter e crendo que Deus tem poder para transformar este barro em um vaso maravilhoso, um vaso lindo. E é para isso, irmãos, que nós estamos aqui, para deixar o nosso coração sincero, humilde na presença do Senhor, para que Ele possa fazer a sua vontade e não a nossa, para Ele retirar de nós todo o nosso eu, tudo aquilo que nos impede de Deus trabalhar na nossa vida. Nós temos que, para que Ele possa retirar. Deus, Ele trabalha somente na argila, naquilo que dá para moldar, naquilo que dá para transformar. Se nós ficarmos com o nosso coração duro, infelizmente, não vai acontecer nada na nossa vida. E quando eu começo a entender isso, começo a aplicar essas coisas no meu coração, entenda bem uma coisa, meu irmão, a tua vida começa a mudar. Por quê? Porque você começa a experimentar coisas de Deus, você começa a experimentar a bondade de Deus, começa a experimentar o amor de Deus, começa a experimentar também a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. E também, irmãos, nós começamos a ter uma nova vida. E é assim que nós devemos viver, nessa nova vida de amor, de paz, de alegria. E tudo isso, quem nos proporciona? Somente o Senhor Jesus. Olha, ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Ei, é para transformar para transformar você, é você mesmo transformando a sua vida. Haja quem diz que o mundo muda quando eu mudo. Eu não posso forçar uma pessoa a mudar, não. Eu tenho que começar. Eu quero um mundo sem corrupção. Se eu quero um sistema sem corrupção, um sistema de paz, sem violência, de amor. Eu não posso chegar nas outras pessoas e falar assim: olha, você tem que parar de roubar, você tem que parar de fazer isso. Não, eu tenho que ser o exemplo. Deve partir de mim a não me amoldar nos padrões deste mundo.
deve partir de mim essa mudança. Porque quando eu penso assim, aí o mundo muda. Quando eu começo a pensar diferente, a pensar coisas do alto, assim como vem falando a palavra, quando eu me transformo pela renovação da minha mente, o meu mundo ele começa a mudar. E se você pensar assim, já são 2 pessoas, são 3, são 4, são 5, são 1000, são 50 mil, é 1 milhão de pessoas pensando da mesma forma. Aí eu tenho certeza que o mundo muda, que o sistema muda, mas é preciso começar. Então vamos fazer assim, não vamos olhar para o nosso irmão, não vamos olhar para nós. Não vamos julgar, condenar o nosso irmão, não vamos nos julgar. Como eu estou andando? Qual é o meu proceder? Eu quero ser um vaso nas mãos do Senhor. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E essa vontade, irmãos, ela é maravilhosa. Não há como eu falar para você aqui, descrever como ela é. Somente você sentindo, somente você experimentando. Então comece a partir de hoje. Não seja uma telha, não seja um barro duro nas mãos do Senhor, mas se derrame aos pés do Senhor e deixe Ele moldar segundo a vontade dEle. É assim que eu despeço você em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Você tenha um dia cheio de paz, de amor e de esperança. Essa é a minha oração a você em nome do Senhor Jesus. Aleluia.